Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Hoje nós vamos falar sobre as 5 principais características do JavaScript, dando algumas dicas bem legais. Inclusive tem uma frase bem interessante que eu vou comentar do Linus, que é o criador do Linux, Linus Torvalds, que é forte, é uma frase bem forte, mas que vai te ajudar a entender um pouco de como pensa a cabeça de programadores mais experientes. Sem mais delongas, né? É assim que se diz, não sei. Mas vamos lá, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides interessantes para a gente trabalhar esses 5 conceitos importantes do JavaScript. Falando em slides, eu fiz essa apresentação com um plugin do Visual Studio Code chamado MARP, M-A-R-P, super legal, fácil de fazer e fica uma apresentação simples e eu em poucos minutos fiz essa apresentação aqui com alguns códigos importantes. Primeiro conceito que você tem que dominar para aprender a linguagem JavaScript, ou também vai servir para outras linguagens também, mas especificamente para JavaScript, é você dominar o uso de variáveis e constantes. Esse é um tema super básico. Quem está começando a programar tem que saber trabalhar com variáveis e constantes. E uma das coisas que eu quero já de cara dizer para você é o seguinte: tente priorizar o uso máximo possível das constantes. Tá? Se você puder trabalhar menos com let, com var, né? Menos com variáveis mutáveis, e trabalhar com dados constantes, isso vai te ajudar muito na qualidade do teu código também. Então, um exemplo que eu quis ressaltar aí é o fato de que uma vez que você trabalha com constantes, com dados imutáveis, você sempre que estiver transformando esses dados, você pode colocar nomes ou identificadores claros para dizer exatamente aquilo que você está querendo expressar no seu código. Em vez de você ter um único array, por exemplo, um único conjunto de elementos chamado produtos, e você vai sempre alterando esses produtos e continua chamando esse subconjunto, né, digamos assim, de produto o tempo todo, não fica muito claro o que é que você está querendo expressar com aqueles elementos depois que você fez algum tipo de tratamento. Então aqui fica muito mais claro, se você tem produtos, e aí você aplica um determinado filtro, aí você tem produtos ativos, já fica claro, eu estou trabalhando com o conjunto, né, o subconjunto dos produtos, somente aqueles que estão ativos. Os inativos foram excluídos da lista, por exemplo, do array. Né? Depois eu trabalho com os produtos que não têm estoque. Vamos supor que dentro do produto você tem algum tipo de forma de descobrir se ele está no estoque ou não, se ele tem estoque presente, e aí você pegou apenas os produtos sem estoque. Então, quando você lê esse código, fica muito mais fácil você entender exatamente o que é cada uma dessas alterações, o que são esses grupos de produtos e por que você está separando ele em constantes diferentes. Então, quando você prioriza o uso de constantes e separa, isso fica mais claro de entender o seu código. Imagine que fosse let produtos recebe um array, aí você mexe nesse array e continua produtos, só que agora somente com os ativos, aí você mexe mais e fica somente os produtos ativos que não tem estoque, mas continua chamando ele de produtos, né? Você está mexendo numa mesma variável, então acaba ficando mais complicado, digamos assim, a interpretação do código. Você precisa ler e saber exatamente o que está sendo feito. Aqui não, com os nomes bem escritos e trabalhando com dados imutáveis, você vai evoluindo o dado sem necessariamente precisar modificar ele, tá? Outra coisa que a gente precisa dominar é o uso de estruturas de controle, né? Saber usar if, saber usar if else, saber usar os laços, né? Esse tipo de laço, for, let, com a variável controlando, eu uso muito pouco na prática, dificilmente eu preciso recorrer a esse tipo de laço, né? Mesmo o for of ou for in, dificilmente eu acabo precisando deles, eu uso muito mais outras estruturas como map, reduce, filter, mas de qualquer forma é importante você dominar as estruturas de controle. Uma dica é você também ter cuidado, né? E aí tem outras estruturas, né? Aqui você navegando pelo índice, que é o for in, for off, você navega pelos elementos, e tem o while, do while também, que são expressões que eu acabo usando um pouco, mas é importante você saber dominar e entender onde aplicar essas estruturas. Também tem um switch que eu acabei não colocando aqui também, tá? Um dos cuidados que a gente precisa ter é exatamente você ter um código extremamente carregado no que diz respeito às estruturas de controle. Você tem um código com um alinhamento muito grande, né? Você tem um if, aí você bota um outro if, você coloca um for, depois você coloca um if. Esse tipo de código é mais encontrado, digamos assim, para quem está começando a programar.
você acaba criando uma estrutura que fica difícil de ler, difícil de entender o que está sendo feito, né? E aqui entra a frase do Linus, né, que ele diz o seguinte, ó, se você precisa de mais de 3 níveis de indentação, que é um nível de indentação, né? É exatamente esse espaçamento que você coloca sempre que você coloca um código aninhado em outro trecho, né, em outro bloco. A gente sabe que a organização de código é baseada em linhas, né, em sentenças, muitas vezes terminadas com ponto e vírgula, no JavaScript é opcional, e você tem blocos de código delimitados por um par de chaves. Então você tem um bloco aqui no começo, que fecha aqui no final. Então dentro desse bloco você coloca um outro bloco de código que está aninhado, ou seja, um dentro do outro. Quando ele diz aqui, ó, se você precisa de mais de 3 níveis de indentação, você está ferrado, né? Ou seja, você precisa consertar o seu programa. Qual é uma das técnicas que a gente usa para evitar esses códigos aninhados? É você quebrar isso em funções separadas, né? Você ir quebrando o seu código em funções, dando um nome específico para aquela função, e aí você vai ter um alinhamento bem menor, porque você não precisa fazer uma lógica muito grande dentro de um único local, né? Então, é uma frase forte, e inclusive eu acho que no kernel do Linux, eles usam um espaçamento de indentação maior, acho que são 8 caracteres, tá? Exatamente para que, se você tentar aninhar muito, o código fique muito, digamos assim, horizontal, e isso desperta, digamos aí, um alerta para que você mude o código. Então, existe toda uma guideline, né, de estilo, né, boas práticas de estilo, por exemplo, e ele cunhou essa frase aí, digamos assim, forte, mas que faz sentido a gente evitar uma quantidade grande de alinhamento, sempre que possível extrair aquilo e colocar dentro de funções. Falando em funções, a gente tem aqui o terceiro ponto. O primeiro ponto é variáveis e constantes, é básico, você precisa dominar esses princípios, né, de como usar os dados e tentar priorizar o uso de constantes. O outro é você dominar toda a parte de estruturas de controle. Qualquer código vai precisar de ter um fluxo de controle, um teste ou mesmo um laço de repetição é importante, porque isso faz parte do básico de algoritmo. Mas um aspecto extremamente importante, né? Eu até brinquei uma vez que se JavaScript tivesse um rei, né? Se fosse um reino, a função seria esse rei, exatamente porque a função exerce um papel fundamental dentro da linguagem. Você não pode deixar a função algum aspecto da função não ser entendida, porque se você entende muito bem as funções em JavaScript, você também, de quebra, vai entender muito bem a linguagem, porque a linguagem é fortemente baseada em função. Então, se esse é um tema que para você ainda é um pouco obscuro, foque os seus esforços, foque aí a sua energia, né, nas funções, aprenda muito bem a usar as funções de várias formas diferentes, porque isso vai te transformar não só num programador melhor em JavaScript, mas vai te dar a mentalidade correta a usar a linguagem, porque a gente usa muito função, não só no JavaScript puro, mas também quando você for usar frameworks e bibliotecas, né, o uso de função é extremamente forte e presente, tá? Aqui eu mostrei 3 formas de criar função, né? O Function Declaration, né? A declaração de função, usando a palavrinha function e colocando uma função com nome, né? Você define function e depois o nome da função aqui. Você tem o Function Expression, ou uma expressão, e aqui há uma característica muitíssimo importante, né? Dentro da linguagem JavaScript, que é o fato de você tratar as funções como dados. Você é capaz de armazenar a função em uma variável ou constante, tá? Aqui já tem a ideia de priorizar o uso de constantes, né? Então, dentro de uma aplicação, uma vez eu fiz um teste, eu tinha, sei lá, mais de 200 constantes declaradas no meu código, quando fui olhar a quantidade de variáveis, tinham 3, entendeu? E às vezes eu ainda vou lá olhar e ver se eu consigo trocar essas variáveis por constantes. Então, muitas vezes é possível fazer isso, tá? Então, aqui você tem uma function expression, ou uma expressão que recebe uma função, tá? Então, você tem o nome da constante, recebe uma função, aqui é uma função anônima, ou seja, não coloquei um nome para a função, simplesmente defini function, os parâmetros da função e o corpo da função, e armazenei essa função em uma constante. Eu também consigo fazer isso a partir de uma arrow function, né? Uma função que a gente usa essa setinha aqui. Ela tem algumas características diferentes, né? Como a forma como ela lida com o des, né? Um des muito mais voltado para um contexto
onde o código foi escrito, que a gente chama de contexto léxico, mas é um assunto um pouquinho fora do escopo dessa aula. De qualquer forma, também é uma estrutura que você deve dominar. Tanto Function Declaration, como Function Expression, como você criar uma função a partir de uma função arrow. Legal, continuando aqui, uma coisa importante você entender é que toda função JavaScript retorna, mesmo que seja, por exemplo, um undefined. Quando você não tem a palavrinha return dentro da função, significa que essa função vai retornar esse tipo especial da linguagem chamado undefined, tá? E quando você usa a palavrinha return, ele retorna algo em resposta daquela chamada. Uma observação em relação à arrow function: dependendo de como você escreve ela, por exemplo aqui, sem o uso das chaves, né, sem o uso da definição aqui de um bloco de código, automaticamente aquilo, a expressão que você colocou é retornada. Então é uma característica também da arrow function, tá? Além do retorno, uma coisa estranha que tem em relação ao JavaScript, e eu estranhei muito isso por ter vindo inicialmente do Java, é o fato de que você define uma quantidade de parâmetros na definição da sua função, né? Então, vou receber o parâmetro A, B e C. E você consegue chamar essa função passando menos parâmetros ou mais parâmetros. Então, nesse caso, se eu passar o parâmetro 1 e 2, significa que o A vai receber o valor 1, obviamente, que é o primeiro, o B vai receber o valor 2, que é o segundo, mas você não passou o terceiro parâmetro. Significa que dentro da execução dessa função, o C estará undefined. Da mesma forma que uma função retorna undefined por padrão, se você não passa um determinado atributo, ele vai colocar undefined, tá? E, obviamente, JavaScript não é uma linguagem tipada, né? Ela tem os tipos de forma dinâmica, não tem fortemente tipada, ela não obriga você definir os tipos na definição das variáveis e constantes, por isso que a gente simplesmente coloca o nome dos parâmetros aqui sem definir o tipo, né? A não ser que você esteja usando o TypeScript. E uma outra coisa também que é possível fazer é você chamar uma função passando mais parâmetros. Então o A vai receber 1, o B 2, o C 3 e o 4 a priori será ignorado, mas você tem como acessar todos os parâmetros de uma função, tá? De qualquer forma, você pode eventualmente acessar o parâmetro 4. Uma outra coisa importantíssima também de você entender das funções é o fato de que é possível usar uma função dentro de outra. Se você trabalha com React, você vai muitas vezes trabalhar, ou quase sempre trabalhar, com os componentes sendo definidos a partir de uma função. Olha a importância aí da função. Todo componente React, ou quase todos eles, né, são definidos a partir de uma função. E, indiretamente, mesmo que você defina um componente baseado em classe, internamente ele acaba virando uma função. Então, você usa uma função para definir um componente e você muitas vezes quer criar uma função dentro de outra função para atender um determinado evento e tal. Então, o uso de funções dentro de outras funções é algo extremamente presente dentro do JavaScript. Então, aqui eu tenho uma função chamada soma dos quadrados, que recebe 2 parâmetros, e dentro dessa função eu coloco uma função chamada quadrado. E aí eu chamo essa função 2 vezes aqui dentro, é uma função que pertence a outra função. E aí você pode chamar a função externa e ele vai internamente usar a função. Falando nesse contexto de funções aninhadas, um aspecto importante que a gente deve considerar é o seguinte, ó. Olha esse cenário, nós temos uma função chamada dentro, e aqui eu estou passando rápido por esses conceitos, mas se tiver alguma dúvida sobre esses conceitos, para e estuda, porque são conceitos essenciais, estão ali no coração da linguagem JavaScript e é importante você entender esses conceitos. Olha aqui, esse caso aqui é um caso interessante, ó. Você tem uma função chamada dentro, e essa função, obviamente, está dentro da função fora, que é essa função mais abrangente, e tem uma característica diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, essa função quadrado, ela só usava os dados que foram passados por parâmetro. Então, ele não usa nenhum dado externo, nenhum dado que está fora da função. Já nesse caso aqui, quando eu recebo, por exemplo, o parâmetro B, ele vai multiplicar o B com o parâmetro A, sendo que o parâmetro A está fora dessa função, ele está definido aqui, ó, no parâmetro dessa função fora. Daí o fato de que, para uma função JavaScript, ele considera o entorno dela. Ele não apenas considera o que está dentro da função, mas a função ela tem a consciência de onde ela foi escrita dentro do código.
ela sabe exatamente onde, em que contexto ela foi escrita. Por isso que a gente chama que uma função ela ela também é um closure, né? No sentido de que ela sabe não apenas o que tem dentro dela, mas ela tem essa consciência do lado de fora. Tanto é que no momento que eu chamo essa função aqui fora e passo o parâmetro 5 e é retornado a função dentro, ele sabe exatamente que o parâmetro A aqui foi passado nessa chamada e na hora que essa função for chamada em outro contexto, ela sabe que o contexto de fora, certo? Ela conhece esse contexto de fora e por isso que ela consegue multiplicar de forma correta. Então, Léo, ficou rápido essa explicação. Legal, dá uma olhada em closure para você entender essa característica, né, de que a função não apenas tem a consciência do que tem dentro dela, já que ela define, né, um escopo ali interno, uma lógica interna, mas ela também sabe onde ela foi definida, né, e isso faz com que ela tenha essa consciência do local que ela foi escrita, do contexto léxico, né, o contexto do que ela foi fisicamente escrita no código, e isso faz uma diferença na hora de usar uma função dentro da outra, tá? É importante saber que tem essa consciência do JavaScript. Uma outra coisa extremamente importante é você passar uma função como parâmetro. Todo o conceito de callback, todo o conceito de promise, todo o conceito de async await, de programação assíncrona, tudo isso depende dessa característica de passar uma função como parâmetro para outra função. Você até pode pensar, isso não é o comum, né? Algumas linguagens não têm essa característica, né? Algumas linguagens precisaram passar por algumas mudanças importantes, como por exemplo Java, para ter esse tipo de experiência, né? De você conseguir passar uma função como parâmetro para uma outra função, né? E ainda assim tem formas diferentes de lidar com esse problema, mas o fato que JavaScript tem isso, acho que desde a sua criação, tá? O conceito de callback, né, que tem a ver com isso, você passa uma função e essa função é chamada de volta, é um conceito extremamente poderoso e é as bases, né, de muita coisa que a gente vê dentro do JavaScript. Tem esse princípio aí por trás dessas funcionalidades. Então aqui basicamente eu defini uma função arrow, chamada soma, e eu estou passando essa função como parâmetro para essa função executar. Olha que eu não estou invocando a função. Se eu estivesse invocando, eu colocaria os parênteses, mas aqui eu peguei uma função criada e passei essa função como parâmetro aqui para esse primeiro parâmetro fn, e depois eu passei uma série de argumentos, né, que eu coloquei aqui args, e aqui nós temos inclusive o operador rest e spread, dependendo da situação. Aqui no caso ele é o rest, né, ele está juntando vários parâmetros em um array, e aqui ele está fazendo o contrário, né, que seria o spread, que é pegando esse array de elementos e espalhando para chamar essa função. Aqui eu não vou entrar muito no mérito da questão, mas o fato é que você pode passar quantos argumentos você queira, e esses argumentos serão depois desmembrados para chamar a função, e nesse caso a gente vai passar o parâmetro 1 e 2, e aqui ele vai chamar a função passando 1 e 2, e o resultado vai ser a soma dos dois valores. Mas o que é importante aqui é você passar uma função como parâmetro para outra função. Também é um recurso extremamente importante do JavaScript, tá? O quarto princípio, primeiro, variáveis e constantes. Segundo, toda a parte de estruturas de controle, tanto condicionais como laços de repetição. E o terceiro aspecto extremamente importante, né, que seria o rei da linguagem JavaScript, é a função, e você precisa dominar a função, tá? O quarto a característica da linguagem que você, né, o princípio fundamental que você precisa conhecer são os objetos, né? Tanto objetos literais como você definir objetos a partir de outras formas. Aqui nós temos o objeto como sendo um conjunto de chaves e valores. Então nós temos aqui chave nome, dois pontos e um determinado valor, chave preço e o valor, chave desconto e o valor. Você tem uma outra chave que aponta para um valor mais complexo, no caso aqui um array, né, um conjunto de elementos, que aí dentro dele tem outros objetos, como por exemplo, outra chave nome, valor, chave nome, valor. Então o objeto literal em JavaScript, ele é baseado em chave e valor. Então é um grande conjunto, né, muitas vezes aninhado e com vários elementos do tipo chave e valor. E aqui você tem valores
que são strings, valores textuais, valores numéricos, valores verdadeiro ou falso. Você pode ter outros objetos dentro de um objeto, você pode ter arrays, que também são objetos, tá? Com outros objetos internos, tá? Então, você pode ir montando essa estrutura chave-valor para representar os objetos dentro de JavaScript. Além de você ter a questão dos elementos, dos dados, você pode ter dentro dos objetos também o uso de funções, ou seja, que é o princípio 3, você pode definir funções dentro de objetos. Por exemplo, eu tenho um produto que tem preço e desconto e você quer calcular o preço com desconto de forma dinâmica, você pode colocar uma função dentro de um objeto. Tá? É uma outra coisa que a gente também vai encontrar, que é um tema relacionado à função, mas também relacionado ao objeto, é o fato de que no JavaScript você tem um conceito de função construtora. Ou seja, a partir de uma função, produto, que eu criei aqui, até coloquei com o P maiúsculo, que nesse cenário de função construtora a gente acaba colocando, usando esse padrão, não é obrigado, mas é uma convenção, digamos assim, de código, e você usa juntamente com a palavrinha new, ou seja, para criar um objeto. Quem vem do Java sabe que a gente usa a palavrinha new para instanciar objetos a partir de uma classe. Aqui no JavaScript a gente pode instanciar objetos a partir de uma função, porque essa função é dita uma função construtora. E dentro da orientação a objeto, a gente sabe que uma das coisas mais importantes é a palavrinha des. O des ela é essencial para a orientação a objeto, é a forma como o objeto tem de se autorreferenciar, né? E aqui a gente consegue colocar, a partir do des, os atributos públicos daquele objeto, né, criado. Então, quando você recebe aqui nome, preço e desconto e atribui ao des essas mesmas os três argumentos recebidos, né, então você está colocando isso dentro do objeto instanciado de forma pública. Então, você vai conseguir acessar esses dados a partir da instância, ou seja, a partir de P1 a gente consegue acessar usando a notação ponto, né, P1 ponto alguma coisa, tanto acessar a função, no caso aqui preço com desconto, como também acessar os dados públicos, porque todos os dados que são adicionados no des, eles são visíveis externamente. Se você simplesmente cria aqui dentro uma constante ou uma variável que pertence apenas ao escopo da função, esse valor ele fica privado, ele fica escondido de quem está acessando do lado de fora, tá certo? Mas aqui é um conceito também importante, né? Você cria uma instância a partir de uma função. Internamente, acaba acontecendo isso, por exemplo, no React. Quando você cria um componente, uma função, ele vai acabar, quando você define lá a sua tag dentro do JSX, ele vai instanciar a partir daquela função, aquela tag, para que ele tenha ali um espaço de memória específico para aquela instância, para ter eventualmente um estado, alguma coisa do tipo, tá? Então esses conceitos internamente são muito importantes, são usados inclusive pelas bibliotecas que muitos de vocês aqui, né, e eu também uso, então esses conceitos estão presentes, é importantíssimo a gente entender esses conceitos. O próximo exemplo dentro desse quarto pilar, digamos assim, do JavaScript, que são os objetos, é o uso de classes, né, que surgiu de forma mais tardia, mas de qualquer forma ele é como a gente chama de syntax sugar, né, um detalhe de sintaxe da forma como você escreve, mas internamente, se você der uma olhada, você for testar lá o tipo da classe criada, no final das contas ele será convertido internamente para uma função. Então nós temos uma forma de escrever uma função diferente, ou uma função construtora diferente, a partir de um formato de classe, que é muito usado em várias linguagens, como Python, Java, PHP, Ruby, todas elas têm esse conceito de classe, de instanciar classe, né, baseado no paradigma da orientação a objeto. Então você também pode criar uma função construtora, né, ou criar uma classe e a partir dessa classe instanciar objetos, como a gente fez no exemplo passado. Essa parte de baixo aqui é exatamente a mesma. A gente tem uma instância de um produto usando o new, passando os dados e depois chamando, usando a notação ponto. Aqui também a gente tem a mesma coisa, né? Ó, cria um produto usando o new e depois chama, a partir da instância, um método de instância, né? O preço com desconto. Só que aqui a forma de definir foi um pouco diferente, baseado em classe, né? Porque quem vem de linguagens orientadas a objeto, essa é uma forma mais natural, mais tranquila de se trabalhar do que trabalhar com funções construtoras. Mas lembra, no momento que você aprende uma linguagem nova, é importantíssimo você aprender
as características ou a forma como os programadores utilizam a linguagem nativamente naquela linguagem. Então, não adianta eu tentar pegar a forma como eu escrevo código em JavaScript e tentar aplicar isso dentro do Java. Claro que vão ter princípios que vão me ajudar a programar melhor, claro que eu vou extrair, digamos assim, esse conhecimento de base para me ajudar a ser um programador melhor, independente da linguagem que eu escolher, mas existe o way of Python, né? A forma de se escrever do Python, existe lá o mindset de um programador JavaScript, a forma como os programadores acabam escrevendo código. Então, cada linguagem tem suas características, tem suas manias, digamos assim, e é importante que você aprenda a dançar conforme a música, claro, que sempre trazendo as boas práticas, os princípios que são universais da programação para cada uma dessas linguagens, mas não adianta forçar a barra e tentar programar dentro de Java como se você tivesse com a mentalidade de um programador C#. Então, isso acaba eventualmente trazendo uma forma de programar, um estilo que vai gerar conflito com outras pessoas que trabalham exclusivamente com uma determinada linguagem, tá? Isso não quer dizer que você não possa trazer bons princípios de uma linguagem para outra. Aqui, o quinto princípio e último, né, que é importantíssimo, pilar da linguagem também, que você não dá para dizer que domina a linguagem sem dominar variáveis e constantes, sem dominar estruturas de controle, sem dominar funções, sem dominar objetos e, finalmente, sem dominar arrays. É extremamente importante que você saiba utilizar muito bem os arrays. Os arrays são objetos em JavaScript, objetos especiais. Enquanto você tem um objeto como sendo uma coleção de chave e valor, e essa chave é um valor textual, é um valor que você consegue acessar um determinado atributo por uma chave, por um nome textual, como nome, preço, desconto. Já o array, ele é um objeto especial porque ele é indexado, você acessa os atributos dele a partir de um índice. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, quando você faz valores índice 0, você está acessando o primeiro elemento do array, já que ele é indexado a partir de 0 e aí vai. Quer alterar o último elemento, né? 0, 1, 2, 3, aqui o quarto é para você acrescentar um determinado valor, né? Você pode sim acrescentar um valor, já que não tem o valor 4. Então, você pegou o primeiro elemento, você pegou o último elemento e aqui você acrescentou um novo valor para esse array. No caso do JavaScript, ele permite sim você acrescentar novos valores dinamicamente. Eu digo isso porque algumas linguagens não permitem, e aí é importante você entender que algumas linguagens tratam o mesmo recurso, digamos assim, de forma diferente, como por exemplo o Java trata array muito diferente como o JavaScript trata array. Isso é uma mesma, digamos assim, ideia por trás, mas a forma que é implementado é bem diferente, dependendo da linguagem que você está. Tá? Outra coisa, você tem uma série de funções, né? Por exemplo, push, para você acrescentar novos valores. Aqui eu tenho um array de números. Aí eu coloquei aqui um objeto, coloquei um verdadeiro ou falso, coloquei um valor nulo, coloquei uma string. Por quê? Porque no caso do JavaScript, você pode trabalhar o array com qualquer tipo de dado que você queira. Você pode misturar no array vários tipos de dados. Se isso é positivo ou não, muito provavelmente não será, tá? Na maioria dos casos, é interessante você trabalhar com um array homogêneo, com os mesmos dados, para trabalhar de forma mais tranquila, né? De forma mais previsível. Mas aqui dá para mostrar que você pode adicionar vários elementos no array a partir de uma única chamada do push. A outra função também a gente usa, né, é a função pop para tirar o último elemento do array. Você pode ir tirando esses elementos usando o pop. Algumas funções vão gerar impacto, vão alterar o array ou vão, digamos assim, modificar o array de forma destrutiva, né, a gente diz, porque você pode criar uma nova cópia e trabalhar com aquele conceito que eu falei lá no começo da aula de trabalhar com constantes, ou seja, não mexer nos dados anteriores e evoluir os dados para novas versões, ou você pode eventualmente chamar algumas funções que vão gerar impacto no array que você está trabalhando, tá? Aqui, uma forma de você deletar um elemento de um array. Aqui você pode saber quantos elementos tem no array, para saber o tamanho ou o comprimento do array, tá? E você tem funções. Aqui você vê, por exemplo, aquele conceito que eu falei de passar uma função como parâmetro para outra função na prática e sendo algo extremamente útil, né?
Por exemplo, você tem aqui um array de valores, né? 7.7, 8.9, 6.3, 9.2. São aqui um array, por exemplo, de notas de alunos. E você pode, eventualmente, aplicar uma lógica de dobrar esses valores, né? E aí o que vai acontecer é que ele não vai alterar o array original e vai gerar um novo array, um novo espaço de memória independente com o resultado desse mapeamento. Ah, Léo, eu não conheço muito bem map, não conheço muito bem essas funções. É extremamente importante para um programador JavaScript entender essas funções. Tem um vídeo no canal que eu falo exclusivamente de map, reduce, filter, são 3 funções, mas qualquer uma das dúvidas, coloca no comentário que a gente pode ir criando novos conteúdos nesse sentido. E aqui eu coloquei um exemplo de como seria o array depois desse mapeamento, né? Depois de ter dobrado os valores. Continua ainda tendo 4 elementos, né? O elemento de índice 0, 1, 2 e 3, só que agora com os valores dobrados, tá? Porque a gente aplicou uma função que recebe um determinado elemento e multiplica por 2, e aí eu passei essa função como parâmetro para a função map, e aí ele fez esse trabalho. Mais 2 funções para a gente terminar, a função filter também, que você consegue filtrar elementos de um array, ou seja, você tem um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, e no final você aplicou um filtro que você quer apenas os elementos que são maiores do que 10. E aí você aplica, ó, apenas os maiores do que 10, ele vai lá e pegou aqui 4 elementos, melhor dizendo, pegou o elemento 15.4, 17.8, 12.6 e 18.4, e aí ele filtrou, os outros elementos não fazem parte do resultado final do array. Ou seja, nesse caso da função filtrar, ele vai ter ou um array do mesmo tamanho, ou um array menor, ou inclusive às vezes um array vazio, né? Se nenhum elemento for maior do que 0, o resultado será um array vazio. Aqui também é um exemplo de que ele vai gerar um array completamente diferente, ele não vai mexer no original, o que muitas vezes é algo interessante. Para finalizar, nós temos uma função capaz de transformar um array. Lembra que a função map transforma um array em outro array do mesmo tamanho, sempre. Sempre um array de 10 elementos, passando pelo map vai gerar um array de 10 elementos. No caso do filter, ele sempre vai pegar um array e vai gerar um outro array que pode ter o mesmo tamanho, pode ser menor, inclusive pode ser um array vazio, mas ele sempre pega um array e gera um outro array. No caso dessa função reduce, ele é capaz de transformar um array em qualquer coisa. Um array num número, um array num objeto, um array em outro array, né? E aí ele pode transformar o que você quiser a partir de uma função. E aqui dentro do reduce, quando você passa uma função como parâmetro para outra função, aqui dentro existe uma estrutura de controle, existe um laço que vai percorrer cada um desses elementos. Então, entender isso de forma integrada, entender como funciona a estrutura de controle, como funciona passar uma função para outra função, como entender que dentro daquela função tem uma estrutura de controle, tem uma condicional, tudo isso vai te ajudar muito a entender a linguagem JavaScript. Então, eu falei para vocês de 5 princípios básicos da linguagem JavaScript. Então, se você é um programador JavaScript, se você está aprendendo a programar a linguagem JavaScript, você quer saber onde começar, digamos assim, né? Tem outros assuntos importantes também, mas se você já tem ali uma pequena jornada na linguagem e não domina esses 5 princípios, né? A parte de constantes e variáveis, a parte de estruturas de controle, funções, objetos e array. E aí está um mapa super interessante para você dominar cada detalhe desses assuntos. Se você não entende tudo sobre função, dê uma olhada, estude mais sobre função, porque com certeza na prática isso vai fazer uma diferença muito grande. Se você não entende muito sobre objetos e como você pode trabalhar de forma diferente com os objetos, estude a parte de objetos em JavaScript, porque isso sem dúvida vai te ajudar muito a dominar a linguagem. A mesma coisa também para array e a mesma coisa para outros princípios da linguagem. Mas esses 5 princípios, sem dúvida, vai te ajudar a ser um programador JavaScript muito melhor. Se você não entende o básico desses 5 assuntos, então não dá para dizer que entende sobre a linguagem JavaScript. Então é isso que eu queria falar com vocês, os 5 princípios da linguagem. Deixe um comentário o que vocês acharam desse formato de vídeo. E se vocês quiserem outras tecnologias, aí eu vou descobrir os principais princípios dessas tecnologias para tentar gravar um vídeo dando esse resumão para vocês. Então fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, deixa um comentário, deixa o like para fortalecer o canal e nos ajuda a chegar em 100 mil inscritos. Então fique por aqui e até o próximo vídeo.